Se alguém quiser abrir uma rede de farmácias, tipo, de muito sucesso mesmo, e dominar uma cidade, o melhor lugar absoluto para construir a primeira loja é exatamente na mesma calçada da maior concorrente. O que, assim, parece uma péssima ideia de negócios, né? Quase um suicídio comercial à primeira vista. Exatamente. Uhum. Parece loucura, mas na verdade existe uma lei matemática bem oculta que força rivais a se grudarem dessa forma. E não são só farmácias que fazem isso, sabe? Essa mesma força invisível dita porque políticos mudam de discurso de última hora, ou tipo... Ou porque empresas de tecnologia lançam produtos idênticos na mesma semana. Nossa, isso acontece muito, né? Demais. E dita até mesmo o motivo de a gente escolher morar em cidades insuportavelmente lotadas. Então, a nossa missão nesse nosso mergulho profundo de hoje é justamente investigar essa mecânica. Vamos explorar como a lógica fria da teoria dos jogos governa as interações humanas mais tensas, sabe? E mais complexas também. E para guiar essa nossa investigação, a gente tem um material fascinante em mãos. Nós vamos cruzar algumas notas de aula de modelagem e simulação sobre teoria dos jogos. Que dissecam aquelas ideias geniais, né? De matemáticos como o John von Neumann e o John Nash. Exato. E vamos juntar isso com um artigo excelente do Raul Marinho, que se chama Quanto Mais Gente Melhor. O ponto central aqui para quem está ouvindo não é ficar decorando equações complexas. De jeito nenhum. A teoria dos jogos na sua essência, pelo menos, é a ciência do conflito estratégico, né? É o estudo de como as decisões são tomadas quando o resultado do que uma pessoa faz depende inteiramente ou quase inteiramente do que a outra pessoa escolhe fazer. Assumindo que ambas querem desesperadamente vencer, claro. Bom, vamos destrinchar isso começando, pela arena mais brutal que existe, que é o jogo de soma zero. Ah, sim, o famoso jogo de soma zero. O material de estudo até menciona rapidamente o jogo de par ou ímpar, que é meio que a ilustração clássica para isso. Exato. Se um ganha, o outro perde na mesma proporção. Tipo, a soma da vitória de um com a derrota do outro dá zero. Não tem criação de valor, né? É pura transferência. Mas, honestamente, par ou ímpar é coisa de recreio de escola, sabe? Com certeza. A dinâmica fica realmente interessante quando a gente leva isso para o mundo corporativo, onde as perdas são medidas em milhões de dólares. Tem um cenário muito bom nas fontes sobre duas empresas gigantes de produtos farmacêuticos. Ambas lançaram uma vacina para a gripe, por exemplo. O mercado é o mesmo, o produto é virtualmente idêntico e, bom, agora começa a guerra publicitária. É aí que o bicho pega. E essa guerra é o laboratório perfeito para a gente entender o conceito de estratégias puras. Pensa na empresa A e na empresa B. Elas precisam decidir onde alocar o orçamento de marketing. A empresa A pode escolher, entre rádio, TV ou jornal. E a empresa B tem essas mesmas opções, mas ela ainda considera o uso de mala direta. Isso. Aí a intuição comum de qualquer pessoa diria, vamos procurar a opção que nos dê o maior retorno possível, vamos tentar esmagar o concorrente de vez. Só que a matemática do conflito sugere uma abordagem muito, mas muito mais paranoica do que isso. Paranoica é a palavra certa. E aí que entram aqueles dois termos que, nossa, parecem trava-língua, sabe? Maximin e minimax. Sim, certo. Vamos desempacotar isso para não ficar confuso. A lógica por trás deles é bastante elegante, na verdade. A liderança da empresa A não vai olhar para o potencial máximo de ganhos de forma otimista. Em vez disso, eles olham para cada meio de comunicação e perguntam: se a gente escolher a TV e a empresa B fizer o movimento mais agressivo e destrutivo possível contra nós, qual vai ser o tamanho do nosso prejuízo? Exatamente essa a pergunta. Eles avaliam o pior cenário de cada opção e escolhem o melhor entre os piores, sabe? Esse é o critério Maximin. É focar em garantir a sobrevivência antes de buscar a vitória a qualquer custo. Entendi. Enquanto isso, a empresa B está lá do outro lado da rua fazendo exatamente a mesma análise defensiva, né? Que é o minimax, tentando minimizar o estrago que a empresa A pode causar. Eles assumem que o concorrente vai ser impiedoso, tipo um verdadeiro predador no mercado, e tentam achar a trincheira menos dolorosa para se esconder.
Mas olha, eu confesso que acho isso incrivelmente pessimista, viu? Aplicar uma estratégia pura é basicamente como dirigir na defensiva numa rodovia cheia de motoristas embriagados. É boa imagem. Tipo, a gente assume que o outro carro vai fazer a pior manobra possível contra o nosso, então a escolha é a rota que garante o menor arranhão, mesmo que isso signifique ir a 30 km por hora na faixa da direita. Olha, a analogia da direção defensiva capta bem o espírito da coisa, sim, mas não se trata de pessimismo psicológico, sabe? É rigor matemático puro. Como assim rigor matemático? É que num jogo de soma zero estrito, o interesse do oponente é diametralmente oposto ao seu. Qualquer otimismo é uma brecha que com certeza vai ser explorada. Ah, claro. Eles vão se aproveitar de qualquer fraqueza. Exato. No caso das vacinas, quando ambas as empresas fazem essa análise fria dos piores cenários, a matemática aponta para uma única intersecção, que é a TV. Ambas decidem colocar seus anúncios na televisão, então. E quando elas chegam lá, ocorre um fenômeno que as fontes chamam de ponto de sela, não é? Isso, ponto de sela. É um estado de estabilidade paralisante. Porque, pensa bem, se a empresa A decidir, de repente, tirar o anúncio da TV e tentar a sorte no rádio para surpreender... Ela abre a guarda e acaba perdendo uma fatia ainda maior do mercado. Exatamente. E se a empresa B tentar inovar e ir para o jornal, o estrago é ainda pior para ela. Ninguém tem incentivo financeiro para mudar. Caramba, estão todos travados na melhor, pior opção, por assim dizer. E é por isso que a gente chama de estratégia pura. Tem um caminho claro e lógico que, uma vez encontrado pelas partes, mantém o sistema em um equilíbrio perfeito. Mas a grande questão que a teoria dos jogos levanta logo em seguida e quando o mundo não oferece esse ponto de sela, o que acontece? Essa é a parte divertida. E quando a estrada muda de forma enquanto você dirige, né? E qualquer movimento defensivo que você faça acaba criando uma armadilha para você mesmo. É aqui que a lógica toda arrumadinha desmorona e o caos se instala de vez. As fontes ilustram isso com um cenário político fantástico, que eu achei super interessante. O dos dois candidatos ao Senado. Esse mesmo. São dois candidatos disputando uma única vaga no Senado. Faltam, apenas 2 dias para a eleição e eles precisam decidir como dividir o tempo de campanha entre São Paulo e Rio de Janeiro. Parece uma decisão simples de agenda, né? Onde eu vou passar a terça e a quarta-feira? Mas esconde um ciclo infinito de espionagem e reação. Conta mais sobre como isso funciona na prática. Bom, o que acontece na matemática dessa eleição é uma assimetria bem perigosa. Se o político A fizer a sua análise defensiva rigorosa, ele chega a uma tática que limita as perdas dele. Certo, o Max Min que a gente falou agora há pouco. Isso. Mas, se o político B fizer a mesma análise, os números simplesmente não se alinham no mesmo ponto. O melhor cenário defensivo de um acaba sendo uma oportunidade de ataque espetacular para o outro. Ou seja, não existe aquele ponto de sela apaziguador, não há estabilidade nenhuma aí. Nenhuma. Para visualizar isso sem precisar ficar desenhando tabela de números, imagina um mecanismo desse conflito no dia a dia. Há toda a sua energia final no Rio de Janeiro porque ele acha que é um movimento mais seguro. Mas a equipe do político B acaba descobrindo isso, vazou a agenda. Imediatamente o político B percebe que São Paulo ficou totalmente desguarnecido, né? Uhum. E aí ele joga todos os seus recursos para lá, garantindo uma vantagem enorme na reta final. Só que aí o político A percebe a manobra do adversário, entra em pânico total e muda o voo dele para São Paulo também. E aí o político B, vendo que a vantagem em São Paulo sumiu com a chegada do adversário, foge de volta para o Rio. Eles ficam se perseguindo pelo mapa num ciclo eterno de ação e reação gato e rato. Exatamente. Esse cenário ilustra perfeitamente a regra de ouro dos jogos sem ponto de sela, que é: a previsibilidade é uma sentença de morte. Nossa, muito forte isso. Mas é verdade. Se existe um padrão, sabe? Se existe uma lógica fixa por trás das suas decisões, o seu adversário vai mapear isso e usar essa informação para inverter o jogo contra você. Em ambientes de altíssima competição sem uma estratégia pura dominante, ser lido pelo adversário é literalmente ser derrotado. Com certeza. Mas espera aí, vamos pausar um segundo, porque isso cria um paradoxo imenso na minha cabeça. Se ter um plano claro e bem definido faz com que o adversário possa prever e destruir esse seu plano, Tô acompanhando. a única saída lógica seria não ter plano nenhum.
Tipo, sugerir que líderes políticos ou CEOs de grandes corporações decidam orçamentos milionários de forma totalmente aleatória soa absurdamente irresponsável. E seria, né? O Van Neumann realmente sugeriu que a solução para conflitos complexos é, sei lá, jogar uma moeda para cima no conselho de administração. É uma ótima pergunta. E não, a genialidade do John von Neumann com o teorema Minimax não é propor o caos absoluto nas decisões, mas sim a aleatoriedade calculada. Ah, tá. Aleatoriedade calculada. É o que a gente chama de estratégias mistas. O executivo ou o político não joga uma moeda qualquer para cima. Ele cria, na verdade, um sistema de probabilidades rigoroso. Como seria isso na prática? Digamos que a análise matemática mostre que a melhor proporção de sucesso é dedicar 60% dos esforços a uma tática e 40% a outra tática. O jogador assume essas probabilidades e deixa que um gerador aleatório defina o movimento exato daquele dia específico. E qual é a vantagem prática de transferir o controle estratégico da sua empresa para a estatística? Para ser, sei lá, perder o controle. Pode parecer, mas o mecanismo funciona incrivelmente bem, porque ele destrói completamente a inteligência do seu oponente. Como assim destrói a inteligência? Ao tomar decisões baseadas numa probabilidade estrita de, por exemplo, 50-50, você neutraliza qualquer tentativa de espionagem ou análise de padrão do outro lado. Ah, entendi. Porque não tem padrão para ser analisado, né? Exato. O adversário pode ter os melhores analistas do mundo estudando o comportamento da sua empresa por anos, mas eles jamais vão conseguir prever o seu movimento de amanhã. Pelo simples fato de que a própria empresa ainda não sabe o que vai fazer amanhã. A decisão ainda não foi sorteada pelo sistema. É brilhante, né? A previsibilidade cai a zero absoluto e, incrivelmente, isso acaba criando um novo tipo de estabilidade matemática dentro do caos. Nossa, é usar a imprevisibilidade como um escudo impenetrável mesmo. É muito louco pensar nisso. Mas até agora, a gente está meio que orbitando no campo das eleições teóricas e matrizes militares, sabe? Verdade, tá bem abstrato. Chegou a hora da gente trazer tudo isso pro chão. Ou melhor, pra areia da praia. Porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O artigo do Raul Marinho traduz essa matemática complexa para o comportamento humano mais comezinho que existe. Com o famoso dilema dos sorveteiros, né? Sim, é uma ponte brilhante que ele faz. Esse experimento mental explica visualmente como forças competitivas moldam de verdade a geografia dos negócios nas nossas cidades. Vamos pintar o cenário para quem está acompanhando a gente. Imagina uma praia bem reta, paradisíaca, com exatos 300 metros de extensão. O sol está castigando muito quente. E os banhistas estão espalhados de forma perfeitamente uniforme de uma ponta à outra da praia. De repente, chegam 2 vendedores de sorvete. Eles vendem a mesma marca de sorvete, pelo mesmo preço, e estão empurrando o mesmo tipo de carrinho pela areia. A lógica do bem comum, a eficiência máxima de serviço, ditaria que eles deveriam colaborar para que nenhum banhista precisasse andar muito sob esse sol todo, né? Uhum. O ideal seria o primeiro vendedor parar lá na marca de 100 metros e o segundo vendedor parar na marca de 200 metros. Porque assim, eles dividiriam a praia em 3 trechos iguaizinhos, minimizando a caminhada de todo mundo e dividindo os lucros irmanamente. Ninguém se cansa, todo mundo lucra. Uma utopia belíssima de se imaginar. Mas a teoria dos jogos não se baseia em altruísmo, infelizmente. Ela se baseia no fato de que indivíduos racionais buscam maximizar o próprio ganho num ambiente competitivo. E é exatamente essa busca racional pelo lucro que destrói a cooperação na praia. Exato. Imagina os 2 sorveteiros posicionados nessas marcas ideais que a gente falou. O sorveteiro do lado direito olha para o cenário, avalia os clientes e tem uma epifania bem agressiva. O que ele percebe? Ele percebe que, se ele empurrar o carrinho dele apenas alguns metros para a esquerda, na direção do centro da praia, ele continua dominando todos os clientes à direita dele até o fim da praia. Porque aqueles clientes não têm outra opção mais perto, né? Vão ter que andar até eles de qualquer jeito. Isso. E de quebra, ele ainda rouba alguns clientes do centro que antes pertenciam ao concorrente só por estar um pouquinho mais perto deles agora.
Esse movimento de quebrar a cooperação em prol do ganho próprio é o que a teoria chama de deserção. É o famoso passar a perna geográfico, né? Mas assim, o sorveteiro da esquerda não é cego. Ele vê o concorrente invadindo o centro e percebe na hora que está perdendo clientes para ele. E qual é a reação lógica dele? Ele também empurra o carrinho para a direita, indo ainda mais para o centro da praia para tentar recuperar o território perdido. E aí a gente presencia uma cena até cômica. Um pula para o lado do outro, cortando o caminho, roubando espaço. Eles começam uma corrida desesperada em direção ao meio da praia. E a grande sacada do John Nash, o equilíbrio de Nash, entra exatamente no ponto onde essa corrida termina. Onde você acha que eles param? Bom, eles acabam estacionando os carrinhos literalmente lado a lado, colados um no outro, na marca exata de 150 metros, bem no centro geométrico da praia. No olho do furacão. E por que eles não saem de lá de jeito nenhum? Porque ali se atinge o tal do equilíbrio de Nash. Perfeito. O equilíbrio acontece quando cada jogador faz a melhor escolha possível, mas sempre levando em consideração a escolha que o oponente fez. Ah, entendi. Uma vez que ambos estão no centro dividindo a praia meio a meio, qualquer movimento é prejudicial. Se um dos sorveteiros tentar seu espertão e empurrar o carrinho de volta para a ponta, buscando ficar mais perto de alguns banhistas mais isolados... Ele imediatamente cede mais da metade de todo o mercado da praia para o concorrente que continua lá plantado no meio. Ele perde muito dinheiro nessa brincadeira. Exatamente. Então, por puro instinto de sobrevivência e racionalidade competitiva, eles ficam presos no centro, ombro a ombro, querendo ou não. Gente, essa explicação ilumina tudo ao nosso redor, sério. É a exata resposta para o mistério que a gente levantou no começo da nossa análise. De por que as coisas são coladas, né? Sim. O equilíbrio de Nash é o motivo pelo qual as grandes redes de farmácias compram terrenos exatamente um de frente para o outro nas avenidas. Ou porque, sei lá, postos de gasolina concorrentes dividem o mesmo trevo de uma rodovia deserta. Ou mesmo as redes de fast food em praças de alimentação de shopping. Estão sempre uma do lado da outra. Exato. A nossa intuição grita que seria melhor procurar uma esquina vazia na outra ponta do bairro, mas a matemática fria prova que se afastar da aglomeração é entregar a maior fatia do bolo de bandeja para o inimigo. Eles não se aglomeram porque gostam da companhia um do outro ou para bater papo, né? Eles se aglomeram porque estão reféns do equilíbrio de Nash. A gravidade competitiva atrai todos os atores para o centro geográfico ou mesmo conceitual do mercado. É onde o volume massivo de clientes está. Para as carreiras. Ah, sim. O efeito São Paulo, né? Para quem trabalha no Brasil, o texto introduz esse conceito mostrando que as mesmas forças que espremem os sorveteiros na areia empurram os profissionais para as grandes metrópoles. Isso mesmo. As pesquisas citadas lá mostram que São Paulo, por exemplo, continua sendo apontada como o melhor lugar para se desenvolver uma carreira corporativa de sucesso ou abrir uma startup. Mas assim, para um observador casual, pode parecer um péssimo conselho de vida. Por que alguém iria para o lugar com o maior custo de vida, o trânsito mais caótico e, principalmente, a concorrência mais predatória e numerosa do país? A resposta, através da lente que a gente acabou de construir aqui, é muito clara, né? As grandes metrópoles são a marca dos 150 metros na areia nacional. É o centro geométrico do PIB. É das sedes das empresas multinacionais, do mercado de capitais. É onde o jogo de alto nível acontece de verdade. Sim, a lógica do sorveteiro governa o talento humano também. O profissional ambicioso percebe que se distanciar do centro econômico significa perder acesso imediato a essa densidade absurda de oportunidades e de networking que está sendo disputada palmo a palmo ali no meio da praia. Mas olha, se a gente conectar isso a um cenário maior, vamos desafiar um pouco essa tese. Eu aposto que muita gente que analisa a sua própria trajetória profissional prefere a estratégia oposta. A velha filosofia de ser um peixe grande num aquário pequeno. Exatamente essa. Por que não ir para o interior, para uma cidade de médio porte e abrir um escritório lá onde a concorrência, a nossa especialidade, é praticamente nula? Por que viver engalfinhado no centro de São Paulo? Olha, o movimento de ir para uma cidade com menos concorrência é totalmente válido, mas a teoria dos jogos mostra o custo invisível dessa decisão, sabe? Ir para o interior é literalmente empurrar o seu carrinho de sorvete lá para a ponta extrema da praia. E aí, você ganha o que com isso? É verdade que se conquista um monopólio imediato,
Ganha-se a clientela daquela região específica sem ter que lutar sangrando por cada venda. Existe uma paz estratégica, sem dúvida. Certo? Mas o trade-off, o preço pesado que se paga por essa paz, é abdicar voluntariamente da esmagadora maioria do mercado que continua circulando no centro. O volume massivo de dinheiro, as inovações em tempo real e as vagas que redefinem indústrias estão no meio. Claro, há ressalvas fundamentais que os materiais apontam, a gente tem que ser justo. A vida real não é uma praia reta de areia lisa e perfeitamente distribuída, né? Com certeza não. Nós, como profissionais, tomamos decisões com base em qualidade de vida, tempo com a família, ou mesmo custos operacionais, que são fatores que simplesmente não entram numa matriz simples de jogo de soma zero. Uma pessoa pode atuar num nicho focado no agronegócio, por exemplo, e, logicamente, o centro do mercado dela muda de geografia. Sim, essas complexidades humanas e de indústrias específicas adicionam camadas importantíssimas, mas o cerne da questão permanece intacto. A tendência à aglomeração e à imitação, que é impulsionada pelo instinto de não dar vantagem ao oponente, continua sendo uma força dominante. Seja na política, na abertura de filiais de uma loja ou no envio de currículos. A matemática está sempre lá. Sempre operando nos bastidores. Das matrizes paranoicas do Maximin, onde o foco absoluto é minimizar danos e uma guerra declarada, descobrimos o poder quase contra-intuitivo do Teorema Minimax, que nos ensina que a imprevisibilidade calculada é a arma definitiva contra rivais que tentam decifrar os nossos padrões, né? Isso. E, com os pés na areia, a gente viu como a perseguição racional pelo ganho máximo desfaz qualquer cooperação e cria o famoso equilíbrio de Nash, juntando concorrentes e talentos em um bloco sólido bem no centro do mercado. Tudo orbita em torno de uma premissa assustadoramente simples, na verdade. Nós fazemos o nosso melhor baseando-nos sempre no que assumimos que os outros farão. É fascinante. E considerando todo esse cenário de competição feroz que a gente delineou, surge uma questão muito provocativa a partir da leitura dessas fontes para quem está nos acompanhando hoje. Qual seria? A gente confirmou matematicamente que o equilíbrio de Nash condena a grande maioria das empresas e das mentes brilhantes a lutarem incansavelmente por migalhas no centro congestionado do mercado, certo? Certo, o meio da praia lotado. Mas se absolutamente todo mundo com alta capacidade está amontoado lá no meio, morrendo de medo de ceder terreno, isso não significa que as margens do mercado estão sendo completamente negligenciadas? Nossa, é verdade. As pontas da praia estão vazias. Exato. As extremidades da praia, os nichos que ninguém ousa explorar, estão famintos por inovação. Talvez, em vez de focar apenas em sobreviver na guerra sangrenta do centro, o movimento de negócios mais revolucionário que uma empresa possa fazer hoje não seja brigar por centímetros na multidão. Talvez a verdadeira disrupção seja criar um valor tão inédito, um produto tão absurdamente revolucionário, que os clientes tenham que atravessar a praia inteira por vontade própria, apenas para encontrar você. Essa é a grande reflexão que a teoria dos jogos não responde diretamente, mas nos força a pensar. Fica o convite profundo para a gente avaliar se estamos lutando pelo centro por estratégia real ou apenas por hábito, né? Muito obrigada por acompanharem a gente em mais essa jornada de ideias. Fiquem bem e até o próximo mergulho.